Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Levando em conta o título da mensagem, a hora certa para a oração, e o versículo de 1 Tessalonicenses lido no começo, talvez eu apenas devesse dizer que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor. Mas eu ainda não falei a expressão que é tema destas mensagens ainda. Então, vamos conversar um pouco mais. Faz algum tempo que eu tenho ouvido, e até mesmo de pastores, quando eles dizem algo sobre orar às 3 da manhã. Não por um compromisso, mas levando em conta se Deus te acordou às 3 horas da manhã e aí então você deve orar. Caso isso aconteça, essas pessoas dizem que é porque você precisa orar. Deus está te levantando para uma batalha espiritual. Eu já vi, inclusive, famosos, não necessariamente pastores, alguns que dizem seguir o cristianismo, o pensamento cristão, repetindo isso também. E eles dizem em podcasts, essas coisas todas, que 3 horas da manhã é a hora da oração. O que realmente me assustou é que muitas pessoas repetem, repercutem, insistem, comentam, compartilham, curtem, dizem amém, aleluia. Parece que faz sentido esse pensamento. Até entendo que orar ao Senhor, de acordo com esse direcionamento, não tem nenhum problema. Mas marcar hora me parece estranho, levando em conta o texto de 1 Tessalonicenses. No fim, isso gera nas pessoas a impressão que elas fizeram a sua parte, espiritualmente falando, nesse caso. Elas entendem que cumpriram com um compromisso, com um dever, e que estão em ordem com Deus. Mas nós somos diferentes. Nós entendemos que nós devemos orar sem cessar, em todo o tempo, ou em qualquer momento, ou em qualquer situação, e não apenas às 3 da manhã. E sobre batalha espiritual, eu sinceramente não leio, por exemplo, lá no livro do profeta Daniel, que durante os 21 dias que o anjo que tinha vindo com uma resposta para dar a Daniel, mas foi impedido de chegar, que a batalha que ele enfrentou se dava apenas às 3 da manhã. Era o tempo todo, pelo que o texto nos leva a entender. Aí eu busquei ao Senhor para tentar entender a razão desse pensamento ter começado, desse ensinamento ter iniciado, porque ele parece que está fazendo sucesso, e eu não vejo nenhuma ligação com a Bíblia. Em um audiobook com histórias de viagens, a autora desse audiobook, ela revelou que ela esteve em um país oriental, que nesse país havia uma tradição, dentro de um pensamento religioso, filosófico, de levar comida para entes queridos que já tinham morrido em determinados templos daquele pensamento religioso e filosófico. E se as pessoas errassem o lugar onde deveriam levar esse alimento, às 3 da manhã, olha a hora aí, os espíritos dos mortos viriam fazer alguma coisa, algumas traquinagens com os familiares que estavam vivos. Eu não sei se esse pensamento nasceu dessa ideia filosófica e religiosa, mas uma coisa eu sei. Esse negócio de orar às 3 da manhã e ser o horário da oração e da batalha espiritual não nasceu na Bíblia. E nós temos que dar um fim nesse tipo de pensamento errado. Ou virá apenas o cumprimento de uma regra para dizer que fez tudo certo, que já está em ordem com Deus. É como se fosse uma lei, mas mesmo desde o tempo da lei, o Senhor queria sim que o povo cumprisse aquelas coisas que estavam reveladas, mas mais que isso, ele não esperava apenas a repetição dessa ação em si. Ele esperava um coração contrito e quebrantado desde aquela época. Ele queria um coração contrito e quebrantado em sua presença, e esse coração então realizasse aquelas obras com obediência, mas muito mais do que simplesmente repetir as obras, mas com uma vida de compromisso no altar do Senhor. Não existe atitude ou ação que nós possamos fazer e que seja suficiente para termos feito a nossa parte. Quem fez a nossa parte foi Jesus. Ele morreu a nossa morte. E tudo o que nós temos é pelos méritos dele, só dele. Seria muito importante
que quem já caiu nessa tese furada tivesse conhecimento da verdade, para que pudesse experimentar a liberdade que a palavra realmente nos permite. Que o Senhor faça a sua obra nesse sentido e que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.